Eu sou Elaine Cunha e o audiobook de hoje é a Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres, autor Augusto Cury, introduzindo as funções mais importantes da inteligência, reciclando a competência predatória. As metas de Cristo não poderiam ser cumpridas se houvesse um clima de competição predatória e de individualismo entre seus discípulos. A existência desse clima destruiria completamente a construção da história de amor, da unidade, da sabedoria, da solidariedade que ele propunha. Como Cristo poderia transformar intrinsecamente o ser humano se a tendência natural deste é se colocar acima dos outros e querer que o mundo gire primeiramente em torno das suas próprias necessidades? Reverter esse quadro era um dos maiores e mais difíceis desafios de Cristo. O pensamento do Mestre vira de cabeça para baixo os paradigmas do mundo moderno. Nele, não há espaço para a competição predatória. No seu projeto, o individualismo é uma atitude pouco inteligente. Ele estabelece avenidas de um modelo inovador de relacionamento. Entre os seus princípios fundamentais estão aprender a cooperar mutuamente e aprender a se doar sem esperar retorno. O capitalismo se alimenta da competição. Sem esse processo, o capitalismo estaria morto. A competição estimula o desempenho intelectual e melhora a qualidade de produtos e serviços. Todavia, quando é predatória, ou seja, quando considera as metas a serem atingidas mais importante do que o processo utilizado para atingi-las, torna-se desumana e destrutiva. A competição predatória anula os valores altruístas da inteligência, anula a humanidade dos competidores. Na escola de Cristo, não se admite qualquer tipo de competição destrutiva, que anule ou prejudique o outro. Existe uma competição totalmente diferente da que estamos acostumados, uma competição saudável e sublime, ou seja, uma competição para servir os outros, para promover o bem-estar deles, para honrá-los, para cooperar mutuamente, para ser solidário. Podemos dizer que a escola da existência de Cristo é tão admirável que seus princípios são os de uma anticompetição, na qual impera a preservação da unidade e a promoção do crescimento mútuo. Cristo não eliminava a busca de metas pessoais, a conquista de uma recompensa mais elevada. Ele evidenciava que havia uma recompensa superior para aqueles que atingissem a maturidade interior. As metas continuam existindo, porém os processos para atingi-las são contrários ao que aprendemos. Aquele que quer ser maior tem que se fazer menor. Aquele que quer ser grande deve ser o que mais serve. Aquele que quer ter posição privilegiada deve ser o que mais valoriza e honra as pessoas desprezadas. Onde vemos um modelo social como este? Nem os socialistas, no ápice de seus pensamentos, sonharam com uma sociedade tão solidária. O ser humano ama ser servido e reconhecido pelos outros. Ama estar acima dos seus pares. Aprecia o brilho social. Alguns usam até a prática do coitadismo para ter privilégios. Usam a humildade como pretexto, ainda que inconsciente, para que as pessoas gravitem em torno deles pela miséria ou dó que inspiram. A prática do coitadismo engessa a inteligência e, quando presente nos pacientes com transtornos psíquicos, dificulta até a cura de doenças totalmente tratáveis. Por isso, costumo dizer que o grande problema não é a doença do doente, mas o doente da doença, ou seja, a atitude frágil do eu diante das doenças psíquicas. Cristo era contra a prática do coitadismo. Rejeitava até mesmo qualquer tipo de sentimento de dó que as pessoas tivessem em relação a ele. João capítulo 18, versículo 11. Sua humildade e sua simplicidade eram conscientes. Ele não queria formar homens dignos de dó, mas homens lúcidos, seguros e coerentes,
Lucas capítulo 21, versículo 15. O mestre alarma seus discípulos com procedimentos impensáveis. Cristo agia como um arquiteto de novas relações sociais. Não apenas a solidariedade, a capacidade de se doar, de cooperar mutuamente, de considerar que as necessidades do outro deveriam regular as relações humanas, mas também os sentimentos mais nobres da tolerância deveriam regulá-las e até embriagá-las. A tolerância é uma das características mais sofisticadas e difíceis de serem incorporadas na personalidade. É mais fácil adquirir cultura do que aprender a ser tolerante. Uma pessoa tolerante é compreensiva, aberta e paciente. Já a intolerante é rígida, implacável, tanto com os outros como consigo mesma. É prazeroso conviver com uma pessoa tolerante, mas é angustiante conviver com uma pessoa rígida e excessivamente crítica. No projeto de Cristo, as funções sociais são mantidas. Os políticos, os empresários, os intelectuais, os trabalhadores continuam desenvolvendo suas atividades profissionais. Apesar da preservação das atividades sociais, todos deveriam aprender a despojar-se da necessidade de estar uns acima dos outros. Todos deveriam aprender a exercer a cidadania e a solidariedade em seus amplos aspectos. As mudanças que ele propõe são de dentro para fora. Cristo indicava claramente que qualquer mudança exterior sem uma reorganização interior é mera maquiagem social. Mateus capítulo 23, versículos 26 e 27. O objetivo dele não era reformar a religião judaica. Seu projeto era muito mais ambicioso. Cristo desejava causar uma profunda transformação no cerne da alma humana, uma profunda mudança na maneira de o homem pensar, o mundo e a si mesmo. Como Cristo poderia ensinar lições tão refinadas àquele grupo rude, inculto e intempestivo de jovens galileus? Como poderia ter êxito nessa empreitada se, passados tantos séculos, nós, que vivemos em sociedades tão aculturadas, saturadas de universidades e informações, não escalamos os primeiros degraus dessa jornada? É impossível falar por anos a fio sobre solidariedade, cidadania, amor ao próximo, capacidade de se doar e ainda assim gerar pessoas individualistas, incapazes de se colocarem no lugar do outro. Vejamos como esse mestre sofisticado agiu. Certa vez, todos os seus discípulos estavam reunidos conversando. O ambiente parecia normal. Nada de estranho parava no ar. Então, de repente, Cristo teve mais uma atitude que deixou todos os seus discípulos perplexos. Convém dizer que o fato que relatarei ocorreu no final da sua vida e que ele tinha consciência de que sua morte se aproximava. Então, precisava treinar os seus discípulos para aprender as mais profundas lições da existência. Àquela altura, Cristo era profundamente exaltado e admirado pelos discípulos. Toda pessoa superadmirada fica muito distante daqueles que a exaltam. Ele tinha grande popularidade, as multidões o seguiam atônitas. Os discípulos, por sua vez, estavam extasiados por seguir um homem tão poderoso a quem conferiam nada menos que o status de Deus. Os imperadores romanos queriam desesperadamente um pouco desse status e, para tanto, usavam a violência. Cristo adquiriu esse status espontaneamente. Seus discípulos o consideravam tão grande que para ele Cristo estava nos céus e eles estavam aqui na terra como simples aprendizes, servos. Diante disso, chegou o momento desse mestre intrigante dar-lhes uma lição inesquecível. Quando todos o colocavam nas alturas, inatingível, ele subitamente se inclinou em silêncio, chegando ao nível dos pés dos seus discípulos. Tomou calmamente uma toalha, colocou-a sob os ombros, pegou uma bacia de água e, sem dizer palavra alguma, começou a lavar os pés deles. João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Que cena impressionante! Que coragem e despojamento! Nunca houve quem, sendo considerado tão grande, se fizesse tão pequeno.
Nunca ninguém, com o indescritível status de Deus, fez um gesto tão humilde e singelo. Nunca o silêncio foi tão eloquente. Todos os discípulos ficaram perplexos com aquela atitude. Em Roma, os imperadores queriam que os súditos se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas, em vez de exigir que os discípulos se prostrassem aos seus pés, ele prostrou-se aos pés deles. Que contraste! Não são apenas as palavras de Cristo que não têm procedente histórico, mas também seus gestos. Na sua época, os calçados não eram fechados, a higiene era pouca e o pó intenso, pois não havia calçamento nas ruas. A grossa camada de sujeira dos pés daqueles pescadores não constituía problema para alguém que conhecia a arte da humildade no seu patamar mais sublime. Cristo tinha uma coragem comum, tanto para vencer o medo, a dor e para ser humilde e envolver as pessoas. Imagine um grande empresário tendo uma atitude como essa diante dos seus empregados. Imagine um juiz lavando os pés de um réu ou um reitor de uma universidade com uma toalha nos ombros, procurando os calouros da sua escola, ainda inibidos com um novo ambiente para lavar seus pés. É difícil imaginar. Os gestos de Cristo são impensáveis, surpreendentes. Pedro ficou tão perplexo que quis impedir-lhe o gesto. Não compreendeu nem suportou a humildade do mestre. Há pouco tempo, o próprio Pedro o havia reconhecido como filho de Deus vivo, que era um com o Pai. Ele poderia indagar: como pode alguém que considerei como Deus infinito lavar os pés de um pequeno homem finito? Cristo abalou os alicerces da sua mente e, sem dizer nada, fez Pedro e seus amigos repensarem profundamente suas histórias de vida. Pedro estava tão atônito que disse que era ele quem deveria lavar os pés de Cristo. Todavia, Cristo foi incisivo, dizendo que, se não lavasse os pés de Pedro, este não teria parte com ele. Os discípulos de Cristo não tinham prestígio social. Eram o que havia de pior em termos de cultura e educação na época. Apesar da desqualificação sociocultural, ele honrou e cuidou intensamente desses galileus. Cristo teve o despreendimento de lavar os pés dos seus discípulos. Só uma mãe é capaz de um gesto tão amável e espontâneo. Com essa atitude eloquente, ele economizou milhões de palavras e se notabilizou não apenas como um mestre inteligente e sofisticado, mas como o mestre dos mestres da bela e imprevisível existência humana. Silenciosamente, vacinou seus discípulos contra a ditadura do preconceito, contra qualquer forma de discriminação, bem contra a competição predatória, o individualismo e a paranoia compulsiva de ser o número um, que é um dos fenômenos psicossociais mais comuns e doentios da sociedade moderna. Tal paranoia, em vez de contribuir com a eficiência intelectual, pode tanto abortar a criatividade como gerar uma contração do prazer pela existência. É possível ser o número 2, 5 ou 10 com dignidade em qualquer atividade social e profissional. É possível até o ser humano se despreocupar com qualquer tipo de classificação e exercer com naturalidade as suas atividades dentro das próprias limitações que cada um possui. É possível, em algumas esferas, ir ainda mais longe, ou seja, colocar as metas coletivas acima das individuais. Esse era o ardente desejo de Cristo. Abrindo as janelas da mente dos seus discípulos. Os discípulos também viviam sob paranoia de ser o número um. Não muito tempo antes de Cristo dar-lhe essa profunda lição, eles disputavam para ver quem seria o maior entre eles. Marcos capítulo 9, versículo 34. Tiago e João, por intermédio da sua mãe, chegaram até a fazer um pedido ousado ao mestre, que um se sentasse à direita e o outro à esquerda, quando ele estivesse em seu reino, que inicialmente pensava se tratar de um reino político. Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 38. Com seu gesto chocante, o mestre penetrou nas entranhas dos seus seres e os vacinou com exímia inteligência
contra as raízes mais íntimas da competição predatória. Ao descer ao nível dos pés dos seus seguidores, ele golpeou profundamente o orgulho e a arrogância de cada um deles. Os pés são condutores da trajetória existencial. Cristo queria expressar que nessa sinuosa e turbulenta trajetória de vida, os seres humanos deveriam lavar os pés uns dos outros, ou seja, deveriam cooperar, ser tolerantes, perdoar, suportar, cuidar, proteger e servir uns aos outros. São lições profundas e dificílimas de serem aprendidas. Após lavar os pés dos discípulos, Cristo rompeu seu silêncio e começou a exteriorizar suas intenções. Não precisava falar muito, pois com seu gesto surpreendente já havia falado quase tudo. Fez críticas contundentes ao superficialismo das relações sociais e políticas e declarou que, ao contrário do que pensavam, aquele que desejasse ser o maior entre eles teria de se fazer menor do que os outros, teria de aprender a servir. João capítulo 13, versículo de 1 ao 17. Se ele, como mestre, se despojava da sua posição e os servia, eles, que eram seus discípulos, deveriam fazer o mesmo uns aos outros. A hierarquia proposta por Cristo era, na realidade, uma anti-hierarquia, uma apologia à tolerância, à solidariedade, a metas coletivas, à cooperação e à integração social. O maior é aquele que mais serve, que mais honra, que mais se preocupa com os outros. Em qualquer ambiente social, o maior recebe mais honra, mais privilégios, mais atenção do que o menor. Todos focalizam as pessoas proeminentes. A estética vale mais do que o conteúdo. O espirro intelectual de um grande político, de um empresário, de um artista famoso, de um chefe de departamento de uma universidade, causa mais impacto do que os brilhantes pensamentos de uma pessoa sem expressão social. Porém, as características da escola de Cristo são tão ímpares que chocam o mundo moderno. Choca tanto o capitalismo como o socialismo. Qualquer pessoa, até mesmo cientista, que tentar estudar a inteligência de Cristo ficará intrigada e, ao mesmo tempo, encantada com os paradoxos que o cercam. Como é possível alguém que teve uma simples profissão de carpinteiro, que precisava entalhar madeira para sobreviver, ser colocado como autor da existência, como arquiteto do universo? O registro de João diz que tudo foi feito nele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Como pode alguém dizer que tem o segredo da eternidade e se humilhar ao ponto de lavar os pés de simples pescadores galileus que não tinham qualquer qualificação social ou intelectual? Como pode alguém que superava todo tipo de medo, que era tão corajoso e inteligente, ter se permitido passar pelo caos indescritível da cruz, pela lenta desidratação, pela dor e pela exaustão física e psicológica gerada por ela? A história de Cristo é admirável. O audacioso projeto transcendental. Não devemos pensar que Cristo estava produzindo um grupo de pessoas frágeis e despersonalizadas. Pelo contrário, ele, por meio dos seus princípios inteligentes e incomuns, estavam transformando aquele grupo de incultos galileus na mais fina estirpe dos líderes. Líderes que não tivessem a necessidade de que o mundo gravitasse em torno deles, que se vacinasse contra a competição predatória e contra as raízes do individualismo. Líderes que tivessem mais prazer em servir do que em serem servidos, que aprendessem a se doar sem esperar a contrapartida do retorno, que estimulassem a inteligência um dos outros e abrissem as janelas do espírito humano. Líderes que não fossem controlados pela ditadura do preconceito, que fossem abertos e inclusivos. Líderes que soubessem se esvaziar, que se colocassem como aprendizes diante da vida e que se prevenissem contra a autossuficiência. Líderes que assumissem suas limitações, que enfrentassem seus medos, que encarassem seus problemas como um desafio. Líderes que fossem fiéis à sua consciência, que aprendessem a ser tolerantes e solidários. Líderes que fossem engenheiros de ideias, que soubessem trabalhar em equipe, que expandissem a arte de pensar e fossem coerentes.
líderes que trabalhassem com dignidade seus invernos existenciais e destilassem a sabedoria do caos, que vissem suas dores e dificuldades como uma oportunidade de serem transformados interiormente. Líderes que, acima de tudo, se amassem mutuamente, que tivessem uma emoção saturada de prazer e vivessem a vida com grande significado existencial. As palavras são pobres para retratar a complexidade e a ousadia sem precedentes de tanto da inteligência como do propósito transcendental de Cristo. Os textos das suas biografias são claros. Ele não queria melhorar ou reformar o ser humano, mas produzir um novo ser humano. Não há uma equipe de recursos humanos, uma teoria educacional, uma teoria psicológica, uma escola de pensamento filosófico ou uma universidade que tenha a abrangência e a complexidade da escola da existência de Cristo. Ele tinha uma paixão indescritível pela espécie humana. Os professores desistem com facilidade dos seus alunos rebeldes. Os pais desanimam ante seus filhos problemáticos. Os executivos excluem funcionários que não se enquadram em sua filosofia de trabalho. Enfim, nos afastamos das pessoas que frustram nossas expectativas, que nos causam sofrimento. Porém, o comportamento de Cristo era diferente. As pessoas podiam negá-lo, como Pedro, traí-lo por 30 moedas de prata, como Judas, rejeitá-lo, feri-lo, desistir dele e só se preocuparem com as próprias necessidades materiais e com a sua imagem social. Porém, ele nunca desistiria, desprezava ou excluía ninguém. Seu amor era incondicional. Sua motivação para abrir as janelas da mente e do espírito humano era forte e sólida e ia muito além da motivação proferida pelas conferências da área de recursos humanos da atualidade. Sua esperança na transformação do outro, independente de quem fosse, era arrebatadora e rompia com a lógica. Ele desejava colocar todo ser humano numa academia de inteligência, numa escola de sábios e de líderes. As complexas características da personalidade de Cristo evidenciaram claramente que ela não poderia ser construída pela criatividade intelectual humana. A inteligência de Cristo ultrapassava os limites de nossa imaginação. O mundo para na comemoração do seu nascimento no final de dezembro, mas a maioria das pessoas não tem consciência de como ele foi uma pessoa magnífica e surpreendente. Mesmo que Cristo não tivesse feito nenhum milagre, os seus gestos e pensamentos foram tão eloquentes e surpreendentes que, ainda assim, ele teria dividido a história. Depois que ele passou por essa sinuosa e turbulenta existência, a humanidade nunca mais foi a mesma. Se o mundo político, social e educacional tivesse vivido minimamente o que Cristo viveu e ensinou, nossas misérias teriam sido extirpadas e teríamos sido uma espécie mais feliz.